Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio esse encontro que temos diariamente e sempre nos encontramos ao redor da mensagem, a mensagem do dia, a mensagem de Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10, verso 7. Agora nós estamos na segunda parte desse grande mistério, que é Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, quando nós temos ido até a mão do anjo, tomado o livro, comido o livro, e estamos reprofetizando aquilo que já foi pregado pelo anjo de Malaquias 4, ou seja, repetindo as palavras proféticas, ou seja, a palavra falada, porque a palavra que sai da boca do profeta é a palavra falada. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, o Cristo identificado de todas as eras. Essa mensagem foi pregada pelo profeta, é uma mensagem maravilhosa, pregada no dia 1º de abril de 1964, e ela identifica exatamente a operação do Espírito Santo nesses dias final, de acordo com a profecia, porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Sodoma, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E como é que nós poderíamos identificar a Cristo hoje? É muito simples. O Cristo é identificado hoje pelos mesmos sinais que ele fez lá em Sodoma para a semente real de Abraão. É assim que você o identifica e é assim que você sabe que é a verdade. Então o título é o Cristo identificado de todas as eras. Naturalmente o Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Messias. Veja, temos por certo a grande verdade que Jesus Cristo, mesmo sendo Emanuel, mesmo sendo Deus forte, mesmo sendo Pai da eternidade, ele não pôde fazer nada enquanto o Espírito Santo, que é o Messias, não veio sobre ele ao sair da água depois de ser batizado por João Batista. Da mesma forma, o Espírito Santo, o Messias, veio ao profeta de Malaquias 4 na água nesses dias finais, para identificar o Cristo. Então temos um texto muito saliente em João capítulo 2, o que nós usaremos para a nossa meditação nesse momento. Veja, São João 1, verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então veja, Cristo, o Cristo identificado de todas as eras. Quem é esse? O Messias. Então, essa é uma grande mensagem para esta hora, para nós refletirmos a respeito dessa poderosa obra redentora. Veja, tudo que Deus quer de nós é que reconheçamos aquele que Deus enviou, que reconheçamos o dia, que reconheçamos a mensagem. Quando você reconhece o dia e a mensagem, essa mensagem se torna o seu pão, ela se torna um lugar secreto aonde você está se alimentando, e essa é uma grande verdade. Então, no parágrafo 87, veja, diz assim o profeta: assim também o Evangelho. O Evangelho começou no Oriente e veio para o Ocidente, atravessando para a Alemanha, cruzando o Mediterrâneo para a Alemanha, da Alemanha através do Canal da Mancha para a Inglaterra, de lá através do Atlântico para os Estados Unidos na costa leste e viajou para a costa oeste. Agora, o Oriente e o Ocidente se encontraram. Veja,
E o mesmo sol que nasce no Oriente é o mesmo sol que se pôs no Ocidente. Assim sendo, observe, o Filho, o sol, se levantou como Messias sobre o povo do Oriente. Veja, para mostrar o sinal de que o reino de Deus chegou aos gentios. Veja, e o reino de Deus é identificado pela presença do pilar de fogo, o Messias identificado. E agora temos tido um dia, desde sua partida, de denominações e de uniões e assim por diante. Temos tido luz suficiente como um dia sombrio, quando o sol está escondido pelas nuvens. E tem tido denominações, construímos hospitais, construímos escolas, construímos organizações e fizemos todas essas coisas exatamente da maneira que estávamos supostos a fazer. Mas ele disse, ao cair da tarde haverá luz. Isso é Zacarias. Esse mesmo Jesus, em seu poder ressurreto, se levantará, como ele prometeu em Malaquias 4, como prometeu em São João 14, 12 e em Lucas 17, que diz, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Veja, Cristo, o Cristo identificado de todas as eras. O Cristo quer dizer o Messias. Veja o que aconteceu no dia de Sodoma. Abraão, com a promessa do filho que vinha, aqui o encontramos ali embaixo e vemos o sinal que foi feito. Lá embaixo, em Sodoma, vimos o que aconteceu. E vocês sabem que nós nunca... Agora, Ló era um tipo da igreja natural, lá em Sodoma, a organização, e eles têm um mensageiro ali embaixo. 2 mensageiros desceram ali, um moderno Billy Graham e Oral Roberts. E sabem o que? Nunca houve um tempo na história em que um homem foi enviado universalmente à igreja com seu nome terminado com H-A-M. Você pergunta, o que isso significa? É profecia. Veja, até mesmo Billy Graham, 6 letras. Agora, Abraham, em hebraico, são 7 letras. Mas Billy Graham está bem ali em Sodoma, golpeando e chamando-os, e sua mensagem os cegou para não encontrarem a porta. Mas lembre-se, havia um para a igreja espiritual que estava fora. Abraão, o chamado. Abraão, o eleito. Observe que tipo de sinal ele deu. Ele não pregou muito o evangelho, na verdade. Somente ele disse quais eram as promessas. E ele interrogou e perguntou, onde está Sara? Veja, estamos falando de o Cristo identificado de todas as eras, o Messias. Veja, agora lembre-se, ela era Sarai no dia anterior e ele era Abrão no dia anterior. Assim ele disse, Abraham ou Abraão, onde está Sara, não Sarai. Como é que esse ser sabia que o nome dos dois havia sido mudado um dia antes? Porque na verdade era o mesmo Deus. Onde está Sara, princesa, tua esposa, pai das nações? Em outras palavras, respondeu, ela está na tenda atrás de ti. E ele declarou, eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Um homem que come a carne de um novilho, bebe o leite de vaca e come bolos de milho, tomando leite. Um homem com poeira em suas roupas e sentado ali, com suas costas viradas para a tenda, interrogou, onde está Sara, tua mulher? Para mostrar que a promessa seria realizada aqui no tempo do fim, através de um vaso humano, porque lá foi um homem sem marca nas mãos, e aqui também seria um homem sem marcas nas mãos, porém um como nós. Veja, ela está na tenda atrás de ti, disse Abraão. E Sara argumentou, eu, uma mulher velha como sou, com 100 anos de idade, como marido e mulher, cessou faz muito, terei deleito com meu senhor e ele também já velho? A Bíblia diz, adiantados em idade. Foram anos e anos, e ela havia passado pela menopausa, fazia 45 anos ou mais do que isso, talvez 55 anos depois da menopausa. E eu ter deleito com meu marido como uma jovem, disse ela. Ela riu encobertamente, você sabe, e isso, o que aquele homem naquela carne humana disse, porque Sara riu, veja, estava de costas para a tenda. O que aconteceu? Abraão chamou aquele homem de Elohim,
Deus Todo-Poderoso representado em um ser humano. Agora, irmão, o Cristo, o Messias, identificado de todas as eras pelo sinal profético. Então Jesus, nosso Senhor, disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda. E observe, quando o Filho do Homem for manifestado, dado a conhecer, Lucas 17, quando o Filho do Homem, nos últimos dias, está sendo revelado, o Filho do Homem sendo revelado, seu Evangelho o está identificando como foi nos dias de Ló. Irmão, que maravilha, que alimento espiritual em seu devido tempo. Veja como estão fazendo agora, nações pervertidas, oh que coisa, veja os homossexuais e veja o que temos agora, a igreja está uma bagunça, a nação está uma bagunça, a coisa toda, e Deus nos está vomitando de cima, abaixo da terra, a coisa toda está numa bagunça. Porém, nós temos o Cristo identificado de todas as eras. A promessa para esse dia, de acordo com Hebreus 4, verso 12, que diz a palavra que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso é inquestionável. Veja, para aparecer em cena, para fazer Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. É uma palavra prometida que foi designada para este dia. Estamos vivendo neste dia e Deus está aqui conosco para manifestar e tornar isso realidade. Então ele começa a orar, chama a filha de oração e Cristo é identificado pelos mesmos sinais dos dias de Abraão, dos dias de Jesus, o mesmo sinal demonstrado aos judeus e aos samaritanos, porém nunca havia sido mostrado aos gentios, mas aqui no tempo do fim, quando chegasse a plenitude dos gentios, esse mistério seria revelado. Cristo, o Cristo, identificado de todas as eras. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário, espero que tenha ajudado, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.